Você já parou para pensar que talvez muitas das coisas que você acredita sobre si mesma nunca tenham sido suas? Pode ser que alguém tenha dito que você era lenta, que você era difícil, que você não era inteligente o suficiente. E talvez alguém tenha sido duro demais com você em um momento da sua vida. Você ouviu aquilo tantas vezes que deixou de questionar. Simplesmente aceitou. Aceitou que era tímida, que era incapaz, que não era bonita o suficiente, que não era boa o bastante. Mas se eu te dissesse que muitas dessas ideias não são quem você é, e se elas foram apenas histórias que foram sendo repetidas ao longo da sua vida? É sobre isso que quero conversar com você hoje. Sobre autoimagem. Mas não daquela forma complicada que costuma aparecer em livros, palestras ou vídeos cheios de termos difíceis. Quero explicar esse assunto de forma simples, porque entender a sua autoimagem pode mudar completamente a forma como você se relaciona consigo mesma e com o mundo. Quando falamos em autoimagem, estamos falando da imagem mental que você construiu sobre quem acredita ser. É como um arquivo interno, um conjunto de informações que foi sendo criado ao longo da vida. Informações sobre sua aparência, sua personalidade, seus valores, suas capacidades, dificuldades, suas experiências. Tudo aquilo que você viveu foi deixando registros. E esses registros foram formando uma percepção sobre quem você acredita ser. Por isso, a autoimagem não nasce pronta, ela é construída. Desde a infância, recebemos mensagens o tempo todo, algumas positivas, outras negativas, recebemos elogios, recebemos críticas, somos comparados, somos incentivados, somos desencorajados, e tudo isso vai deixando marcas. Com o passar dos anos, essas experiências começam a formar uma narrativa interna. E aqui existe um ponto muito importante. Na minha visão, a autoimagem é a história que você conta para si mesma sobre quem acredita ser. O problema é que muitas pessoas nunca pararam para verificar se essa história é verdadeira. Elas apenas repetem: eu sou muito briguenta, eu sou preguiçosa, eu sou tímida, eu não consigo. Mas será que isso é realmente verdade? Ou será que você está repetindo conclusões tiradas de momentos específicos da sua vida? Pense comigo. Uma pessoa pode ter agido com raiva em algumas situações. Isso não significa que ela seja uma pessoa agressiva. Ter falhado algumas vezes, isso não significa que ela seja incapaz. Pode ter cometido erros. Isso não significa que ela seja um fracasso. Existe uma diferença enorme entre comportamento e identidade. Você não é o erro que aconteceu. Você não é a falha que viveu. Você não é o medo que sentiu. Você não é o pior momento da sua história. Mas muitas pessoas passaram anos acreditando exatamente nisso. Muitas vezes confundimos os dois. Transformamos acontecimentos em definições permanentes e momentos em identidade. E é justamente aí que a autoimagem pode se tornar distorcida. A ciência que estuda o cérebro tem mostrado algo muito interessante. Nosso cérebro aprende através da repetição. Quanto mais uma informação é repetida, mais familiar ela se torna. E muitas vezes, o cérebro passa a tratar aquilo como verdade. Se durante anos você repetir para si mesma que não é capaz, seu cérebro começará a procurar evidências que confirmem essa crença. Se repetir que não consegue aprender, começará a enxergar apenas os erros. Se repetir que não é boa o suficiente, passará a ignorar suas conquistas. Isso acontece porque nossa atenção funciona como um filtro. Não enxergamos tudo. Enxergamos principalmente aquilo que a nossa mente considera importante.
Por isso, a autoimagem influencia tanto a nossa vida. Ela influencia nossas decisões, nossos relacionamentos, nossa confiança, nossa forma de agir. Porque muitas vezes não agimos de acordo com aquilo que desejamos. Agimos de acordo com aquilo que acreditamos ser. E eu acredito que essa seja uma das reflexões mais importantes desse vídeo. Muitas pessoas desejam crescer, desejam mudar, se posicionar, desejam realizações, mas existe uma imagem interna dizendo: isso não é para mim. E enquanto essa imagem continuar existindo, haverá um conflito constante. E talvez agora você esteja começando a perceber algo importante. Muitas das ideias que carrega sobre si mesma podem não ter nascido de você. Elas podem ter sido absorvidas ao longo da vida, através das críticas, das comparações, das experiências difíceis, das opiniões de pessoas que talvez nem conheçam seu verdadeiro potencial. E quando paramos para questionar essas ideias, começamos a recuperar a clareza sobre quem realmente somos. Começamos a perceber que nem tudo aquilo que acreditamos sobre nós mesmos representa nossa essência. E é por isso que precisamos ter cuidado com as influências que recebemos todos os dias. Outro fator que tem contribuído muito para a distorção da autoimagem são as redes sociais. Hoje as pessoas passam horas observando a vida dos outros, mas o que vemos nas redes sociais raramente é a vida completa. Vemos recortes, momentos selecionados, conquistas, sorrisos, viagens, resultados. Mas quase ninguém mostra o processo, as dúvidas, as falhas, as inseguranças. E quando passamos tempo demais comparando nossa vida real com os melhores momentos da vida dos outros, começamos a acreditar que estamos ficando para trás. E sem perceber, enfraquecemos nossa própria percepção sobre quem somos. Por isso, o autoconhecimento é tão importante. E não, isso não é papo vazio. Não é uma moda. Não é um discurso motivacional, é uma prática de consciência, porque ninguém consegue transformar aquilo que não conhece. O primeiro passo para reconstruir uma autoimagem é aprender a se observar. Observe suas palavras, observe seus comportamentos, mas principalmente observe aquilo que você fala sobre si mesma. Quando algo dá errado, o que você diz para si? Quando comete um erro, qual é sua reação? Quando falha, quais palavras utiliza? Porque são justamente nesses momentos que aparecem as crenças escondidas. E quando você começar a perceber essas crenças, faça uma pergunta simples: isso realmente sou eu? Ou isso é apenas um pensamento que repito há anos? Talvez você perceba algo muito importante e descubra que muitas atitudes não pertencem à sua essência, pertencem a condicionamentos, pertencem a hábitos mentais. As histórias antigas que continuam ocupando espaço dentro de você. E quando percebemos isso, algo começa a mudar, porque o autoconhecimento não serve para criar uma nova pessoa. Serve para retirar tudo aquilo que não representa quem você realmente é. No meu ponto de vista, não se trata de criar uma nova versão de si mesma, porque eu nem acredito que haja versões de mim por aí. Acredito na essência, em quem realmente sou. E se não sei ainda algo sobre mim, como habilidades, autoconfiança, discernimento, vou procurar aprender, entender e desenvolver essas capacidades que sempre estiveram dentro de mim, mas que ficaram adormecidas por muito tempo e de alguma maneira ficaram esquecidas em meu subconsciente. Em outras palavras, quero dizer, trata-se de desenvolver consciência suficiente para reconhecer sua essência além dos rótulos.
além das comparações, além das opiniões externas, além das histórias que um dia contaram sobre você. Por isso, cuide da forma como fala consigo mesma. Cuide daquilo que permite permanecer na sua mente. Aprenda a apreciar momentos de silêncio. Porque é no silêncio que muitas vezes percebemos pensamentos que estavam passando despercebidos. Uma mente que vive constantemente ocupada dificilmente questiona suas próprias crenças. Ela apenas continua repetindo padrões. Mas uma mente consciente observa, questiona, reflete. E é nesse processo que começa uma reconstrução de uma autoimagem mais saudável. Porque a maior transformação não está em se tornar outra pessoa. É de finalmente reconhecer quem você sempre foi, por trás de tudo aquilo que aprendeu a acreditar sobre si mesma. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender melhor sobre o conceito da autoimagem e que você pode e deve transformar suas narrativas negativas sobre você com sabedoria, trilhando um caminho de plena consciência do ser incrível que você é e tem todo o potencial para ser quem você deseja ser, como está escrito na Bíblia. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e ela lhe será concedida. Tiago 1,5. Eu sou Regina Braga e esse é o canal As Pistas para o Sucesso. Obrigada por ter ficado comigo até aqui.